Para encerrar o nosso bloco de esportes, a gente presta homenagem àqueles que moldaram a forma com que a gente acompanha futebol. E eu não falo de craques dentro do campo, e sim de colegas da nossa profissão que nos deixaram. Márcio, o Brasil hoje perdeu, entre hoje e ontem, 3 nomes fundamentais no jornalismo esportivo. O radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, o apresentador Antero Greco e o narrador Silvio Luiz. Em menos de um dia, o jornalismo esportivo perdeu 3 vozes marcantes. Nesta quarta-feira, morreu Washington Rodrigues. Conhecido como Apolinho, o radialista estava internado no Rio de Janeiro e foi vítima de um câncer aos 87 anos. Ele era comunicador profissional desde a década de 1960 e fez um sucesso na cobertura esportiva em emissoras de televisão e principalmente em rádios cariocas. Apolinho era um apaixonado pelo Flamengo e, em 1995, foi treinador do rubro-negro ao comandar um elenco com os ídolos Romário e Edmundo em 26 jogos. Fica com esse cara assim. Durante a madrugada desta quinta, foi confirmada a morte do apresentador Antero Greco em São Paulo. Desde 2022, ele enfrentava um tumor cerebral. Ele passou por cirurgias durante o enfrentamento da doença. No começo do mês, o jornalista foi internado. Greco começou a carreira esportiva em jornais paulistas e foi na TV que exibiu sorriso e alegria. Por quase 30 anos, ele foi apresentador da ESPN e ficou conhecido pela irreverência na apresentação de jornais, ao lado de Paulo Soares, o amigão. E nesse feliz encontro que ele teve com o Paulo Soares, fazendo o Sport Center às noites de segunda a sexta, eles acabaram encontrando uma maneira bem diferente do que se fazia até então. Eles tinham muita qualidade na informação, tratavam a notícia com seriedade, mas se permitiam brincar, se permitiam dar risada quando acontecia alguma coisa fora do script. E isso cativou muito as pessoas, porque não tinha aquela distância que normalmente uma bancada coloca entre os apresentadores e quem está em casa. O luto no jornalismo esportivo cresceu com a morte do narrador Silvio Luiz. Ele exerceu a sua paixão até o fim. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Em abril, Silvio sofreu um AVC durante uma transmissão para a internet do Campeonato Paulista. Ele foi internado, liberado, mas no começo deste mês voltou ao hospital, ficou em coma induzido e morreu por falência múltipla de órgãos. Silvio Luiz tinha 89 anos. Seu último trabalho foi como locutor na Record TV. Nos anos 50, atuou em novelas, foi radialista e trabalhou como o primeiro repórter de campo de uma televisão. Silvio também foi árbitro de futebol e apresentador. O homem, para mim, que revolucionou o jornalismo esportivo, que revolucionou as narrações, que soube tratar o futebol como entretenimento, sem abandonar o jornalismo. Foi na locução que os seus bordões entraram na história do esporte. E o Silvio é o criador de jargões que todo mundo usa até hoje, né? Olho no lance, pelas barbas do profeta, arredondo o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Que dia triste. Olho no lance, pelas barbas do profeta. Olho no lance. Do Palmeiras! E foi ele! Evair, o matador!
Nosso comentarista de esportes, Maurício Noriega, participa agora com a gente para falar sobre essas 3 perdas. Noriega, boa noite. É um dia de luto para o jornalismo esportivo, mas eu imagino um dia muito triste também para quem conhecia esses profissionais pessoalmente, seja numa cobertura, seja trabalhando junto. Queria saber a sua lembrança desses 3 nomes. Mais uma vez, boa noite, Noriega. Obrigado. Boa noite, Márcio. Boa noite, Ludmila. Eu tenho ótimas lembranças dos 3, cada um de uma forma, cada um na sua plataforma, no seu veículo. Eu começo pelo Antero Greco, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar na mesma redação nos anos 90, no Diário Popular, um jornal que foi muito importante aqui em São Paulo. E o Antero já mostrava no impresso as qualidades que ele levaria na migração para a TV, para a imagem, né? Muito divertido, muito bem informado, ele tinha um conhecimento profundo do futebol italiano, ele já havia trabalhado em televisão nos anos 90, nas transmissões da TV Bandeirantes do Campeonato Italiano. E o Antero, filho de imigrantes italianos, ele falava fluentemente o italiano e o dialeto napolitano. Então, ele tinha muitos contatos na Itália, era correspondente de veículos italianos aqui no Brasil e sempre foi muito generoso com as pessoas, numa época em que a informação do futebol internacional não chegava com a facilidade que chega hoje ao Brasil. Então, ele foi muito importante para todos nós que convivemos com ele naquele período, até para ensinar a gente a entender e aprender um pouquinho mais sobre futebol italiano. Na televisão ele fez muito sucesso, a parceria com o Paulo Soares, sempre mantendo esse equilíbrio muito importante, e eu diria fundamental, Márcio, entre a informação e a diversão, transformando o jornalismo em algo que pode ser divertido também, mas continuava sendo fundamentalmente jornalismo. Nori, boa noite para você. Você comentou um pouco agora, né, que ao lado do amigão do Paulo Soares, o Antero revolucionou a apresentação esportiva e o Apolinho e o Silvio Luiz foram responsáveis pela criação de bordões inesquecíveis. A gente viu no VT. Como é que a gente dimensiona, eu sei que é difícil, mas como é que a gente dimensiona a contribuição desses 3 para o jornalismo esportivo? Fundamentalmente, Lúdia, a gente vive de contar histórias. E eles foram grandes comunicadores. Eles contaram histórias maravilhosas e com uma arte, um talento que poucos têm. Eu posso falar muito tranquilamente sobre isso, porque eu sou filho de narrador esportivo, meu querido saudoso pai Luiz Noriega. Os narradores são pessoas geniais, eles são diferentes, eles têm uma capacidade de comunicação especial. O Apolinho, por exemplo, ele vai buscar numa música do Nat King Cole, cantor norte-americano dos anos 50, aquela expressão de chocolate, uma música chamada El Bodegueiro. Ele puxa um trecho dessa música e inventa a expressão chocolate, que é sinônimo de uma goleada acachapante. E genial, o Márcio é do Rio, está mais acostumado do que nós de São Paulo, mas o Apolinho, para mim, foi um nome nacional, um nome brasileiro. A questão do Arquibaldos e Geraldinos, os caras que viam o jogo no Maracanã, na arquibancada e na geral. Então, ele capturava a essência da comunicação do povo, como fez o Silvio Luiz, né? O Silvio Luiz, de uma forma diferente, um sotaque mais paulistano, de um jeito até certo ponto escrachado, mas sempre muito, muito divertido e informativo, né? Ele, por exemplo, perguntava para o repórter: o que é que só você viu? Isso é uma pergunta de um jornalista numa transmissão de um jogo de futebol. E a outra que era genial, que é uma sacada brilhante das muitas dele, que era o foi ele. Naquele momento ele não sabia quem tinha feito o gol. Então ele estava pedindo para o repórter dizer quem tinha feito o gol. Então são sacadas que só esses seres especiais, que são os narradores, que têm uma comunicação diferente, uma inteligência, uma rapidez de raciocínio diferente, só eles podem criar. E acho que a maior genialidade que um narrador esportivo, um comunicador pode ter é passar o que ele fala numa transmissão para a boca do povo no dia a dia. E esses 3 personagens conseguiram isso, e acho que a lembrança deles traz esse sorriso que a gente está vendo no rosto de vocês. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Maurício Noriega, por essas palavras, por essas lembranças. 3 pessoas fundamentais que a gente não vai esquecer nunca. Boa noite, Noriega. Obrigado, boa noite. Boa noite. Agradeço também a Ludmila Candal. Obrigado, Lud, até a próxima. Até a próxima, Márcio.